Shalom people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline Jesus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, esse é um vídeo um pouco diferente. É um resumo de tudo que está acontecendo, mas acredito que vocês estejam acompanhando pelos jornais, né, pelas notícias na TV, pela internet. Mas para quem não está acompanhando, Israel está sendo atacado pelo grupo terrorista palestino, o Hamas, né, que lançou vários ataques sem precedentes em Israel, principalmente invadindo o território da faixa de Gaza, que é um local onde que é considerado uma área de risco, onde tem sempre brigas e conflitos em relação à ocupação desse território. Eles atacaram pessoas em festas, sequestraram várias pessoas, entre elas brasileiros, mataram, pelo menos no dia que eu tô fazendo esse vídeo, 2.200 pessoas, dentre elas 40 bebês, todos eles decapitados. A gente está acompanhando tamanha crueldade que está acontecendo lá em Israel. Várias pessoas ainda que estão presas e precisam sair, e tá tudo muito difícil. Israel lançou contra-ataques, né? Não recuou em relação aos territórios da faixa de Gaza, lançou contra-ataque e declarou guerra, né? Não é de hoje que Israel vive esses conflitos, isso é de muito tempo, mas a gente consegue ver que tudo isso que está acontecendo não é simplesmente algo natural. Tem coisas espirituais rolando, coisas proféticas se cumprindo, e é isso que eu vim falar sobre hoje. Além de trazer um pouco do resumo do que está acontecendo, eu também quero trazer o que esses conflitos de Israel têm a ver com a volta de Cristo, e como a gente pode interpretar isso de forma histórica, bíblica e escatológica. Vem comigo. Historicamente, a gente pode ver um grande conflito de Israel com diversos povos, né? Por exemplo, se a gente pegar ali a Segunda Guerra Mundial, em 1945, teve o Holocausto, né? Que matou diversos, milhares de judeus. Tivemos também, em 1948, a independência do Estado de Israel. Foi uma conquista, né, que eles conseguiram. Porém, os árabes, alguns egípcios e sírios se juntaram para invadir o território de Israel, dando início a uma série de diversos conflitos que sucederiam depois disso, né? Em 1972 tivemos aquele assassinato, né, daqueles membros da Comissão Olímpica de Israel, assassinados por terroristas islâmicos. Em 1963, a Síria, o Egito lançam um ataque contra Israel por questão de conflitos, e depois disso foram tentadas várias medidas de paz, de acordo entre esses países, e todos eles muito frustrados. Em 2008 começou um dos primeiros ataques do grupo Hamas contra Israel, lançando foguetes, né, no território de Israel. Em 2014 até 2018 a gente viu várias notícias de Israel sendo bombardeado, sendo atacado por foguetes, vários conflitos, de novo pelos mesmos territórios. Em 2021 também Israel troncou bombardeios com esses povos vizinhos. Então assim, a gente consegue ver na história, né? Eu peguei um período curto, né, mais ou menos ali de 1945 para agora, de diversos conflitos de Israel, deixando vários feridos, vários mortos, tanto pela essa questão de território, tanto pela questão de identidade, né, de reconhecer a questão do Estado independente. Então Israel sempre estava nesse embate. Na questão bíblica, a gente consegue ver esses conflitos de Israel como uma descendência entre os irmãos Ismael e Isaac. Para quem não sabe, Abraão teve 2 filhos, né? Teve mais filhos, mas esses 2 filhos foram os principais, assim, na questão do conflito. Deus prometeu a Abraão Isaac, né? No auge dos seus quase 100 anos, Deus prometeu a Abraão um filho que carregaria toda a descendência dele, né? O herdeiro. Só que como a promessa estava demorando se cumprir na visão da Sara, ela se precipitou e pediu com que Abraão tivesse um filho com a serva deles, a escrava, a concubina, né, a Agar. E aí ele teve um filho com ela que foi Ismael, né? Depois, realmente, Abraão e Sara tiveram Isaac,
Só que sempre havia aquele atrito dos irmãos, né, de ser muito diferente. Um é o filho da promessa, o outro é o antecipador da promessa. E até que Sara convence Abraão a lançar fora o filho dele e a concubina, né? Porque já estava tendo tantos atritos, né? Então Abraão manda eles para fora, eles vão para o deserto, mas mesmo assim o Senhor amparou-os. Porém, a descendência de Ismael, por conta dessa precipitação de Sara, que surgiu esses povos, né? Os árabes, muçulmanos, palestinos, e a descendência de Isaac, como a gente sabe, é Israel, né? Todas as tribos, né? Porque Isaac teve Jacó e Jacó se tornou Israel. Então, Israel é descendente de Isaac. Então, Deus se preocupa muito até em falar nisso, da questão do embate entre Ismael e Isaac, né? Então, os ismaelitas que deram origem a todos esses outros povos, que seria o grande inimigo de Isaac, que daria origem a Israel e suas tribos, né? E Deus é tão cuidadoso que ele se preocupa até dizer a localização exata de onde que esses povos de Ismael estariam localizados. Em Gênesis 25, 18, diz aqui, né? Aqui tá falando sobre os descendentes de Ismael. Fala sobre os descendentes, né, de Ismael, e Deus se preocupa até em falar qual que é a localização exata deles, né? E habitaram desde a Ávila até Sul, que está frente ao Egito, indo para sul, e fez seu assento diante da face de todos os outros seus irmãos. Ou seja, aqui também fala sobre a questão do Isaac. A localização é justamente onde estão localizados esses povos hoje em dia, que sempre estão em conflito com Israel. E o que tem a ver tudo que está acontecendo em Israel com a volta de Cristo? Bom, a gente não pode considerar um fato só isolado, sabe? O Senhor falou em Mateus 24, vou abrir aqui para vocês, que quando ele tivesse que voltar, ele deixaria sinais. Esses sinais seriam como as primeiras contrações, o princípio das dores. Quando uma moça está grávida, ela sente aquelas primeiras contrações, né? A primeira contrações, até chegar na última, que são aquelas contrações muito rápidas, com um intervalo muito rápido, mais fortes, e quando de fato o neném está prestes a nascer. Ou seja, o princípio das dores é quando o Senhor está começando a avisar que ele está de volta, que ele vai voltar muito em breve. Então, em Mateus 24, a gente tem Jesus falando o seguinte, ele fez um sermão profético, né? Eles chegaram perto de Jesus e Jesus falou, né, no versículo 2, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava mostrando a estrutura do templo, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, Senhor, quando essas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Ou seja, eles estavam perguntando, Senhor, quando a gente vai saber que o Senhor está vindo e qual o sinal que vai ter? Entendeu? Aí o Senhor falou, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Mas antes que venha esse fim que o Senhor fala, o Senhor anuncia várias tribulações que atingiriam a Jerusalém. A gente sabe que a lua, o sol, os céus e também Israel são um mural de recados do Senhor. Então, o Senhor envia seus sinais, né, que são esses sinais aqui que ele está falando, porque o Senhor ele não quer que a sua igreja, que o seu povo seja pego de surpresa, né?
que às vezes esteja na prática de pecado e que perca a sua salvação. Então ele envia sinais para que a igreja não seja pega de surpresa, que o povo dele não seja pego de surpresa. Então, Jerusalém, Israel, por ser um povo que era temente a Deus, porém não reconheceu o Filho, há de passar, junto com os outros povos gentios, que não deu crédito à palavra do Senhor, algumas dessas tribulações. Então o Senhor já avisa que antes do fim, Israel vai passar por essas tribulações. E como a gente sabe que Israel é um dos lugares onde os sinais do Senhor se manifestam, a gente tem que olhar como um espelho. Tudo que acontece em Israel, a gente tem que ficar atento, ver se está encaixando com o que diz nas profecias da Bíblia, né? Daniel profetiza sobre as 70 semanas, né? E lá as semanas são como anos. Então ele explica o que há de acontecer nessas 70 semanas, né? E a última semana seria a semana do avivamento. A gente sabe que depois de grandes tormentos, grandes tempestades, a gente tem um grande avivamento do Senhor. Foi assim em todos os casos dos grandes avivamentos. E sabendo que Israel está passando por esses conflitos, a gente sabe que tem coisas que acontecem normalmente, mas Israel, por ser um mural de recados do Senhor, a gente tem que olhar com uma visão espiritual e enxergar que isso se encaixa na escatologia. Por quê? Israel declarando a guerra. Existem vários povos que não vão apoiar Israel, que vão ficar contra Israel. Em João, ele fala que Israel, Jerusalém, será atacada por 200 milhões de soldados. Na época que João falava isso, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Então, se a gente pensar hoje nos povos que são inimigos de Israel, a China e todos esses povos árabes, Palestina, daria tranquilo 200 milhões de soldados. Então, a gente já começa a ver que esse ataque a Israel, as mudanças climáticas que a gente está tendo, gente, eu nunca vi tanto eclipse lunar, solar na vida, assim. Era uma coisa que acontecia uma vez ou outra. Tá acontecendo direto. Eles falam que lua de sangue é para Israel, juízo para Israel, e lua negra é juízo para os povos gentios, para a terra. E assim, tanta coisa acontecendo no mundo. A gente teve a pandemia, que para mim foi uma das chamadas do Senhor. O Senhor falou que haveria fome, que haveria peste, que haveria pragas, que teria muitas dessas atribulações no princípio das dores. Para a gente não se preocupar que era o princípio das dores, mas acautelai-vos, para que ninguém nos engane. Nesse momento também apareceria falsos profetas, o que a gente mais vê aí, o que mais vê é as pessoas contando heresias, doutrinas de demônios, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E a gente fica escandalizado também com a frieza do pessoal. O amor de muitos está esfriando, a iniquidade está se multiplicando. Então, a apostasia é uma das coisas que você vê mais acontecendo. Então, é óbvio que olhar só para um parâmetro é muito vago, mas quando você olha para Israel, para o mundo em relação a clima, a tudo que está acontecendo, os terremotos, várias coisas acontecendo, a natureza está revoltada, entendeu? Vários sinais na natureza, em Israel, no mundo todo. A gente passou por rumores de guerra, a gente viu aí o embate entre a Ucrânia e a Rússia. Então, assim, tanta coisa acontecendo em pouco tempo, sabe? Eu acho que a gente está chegando naquele momento onde as contrações estão ficando com intervalos menores e mais fortes. Olha pra você ver, a gente ouvia de rumor de guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, aí já teve quase uma Terceira Guerra Mundial no início no finalzinho de 2019 para 2020, veio a pandemia, olha pra você ver, olha a série de coisas que foi acontecendo muito rápido, muito próximo. Então, a volta do Senhor está iminente. Então, acorde, igreja. Acorde você que está dormindo, que às vezes está no pecado, na prática do pecado, ou às vezes que negligencia que o Senhor está voltando. Conserte-se com o Senhor. Israel, sim, infelizmente, vai passar por tribulações muito mais fortes que a gente, talvez aqui no Brasil, pelo menos, no Ocidente, não vai passar, né? Porque o juízo para Israel é grande. Israel não reconheceu o verdadeiro Messias. Israel se entregou às idolatrias. E Israel, que pregou ao mundo, agora precisa
ter o evangelho de volta. Eles não deixaram de adorar a Deus, porém eles negam a existência do Messias, o Filho do Senhor. Então é necessário que haja essa correção para Israel, todos esses sofrimentos, tudo muito triste, a gente não pode deixar de orar, não pode deixar de ter compaixão, misericórdia, de ajudar. Porém, a gente também tem que ter uma visão aberta de que isso é uma parte de uma profecia. Que no final do tempo, realmente, Jerusalém seria a primeira a ser abatida. Entendeu? Ela seria a primeira a sofrer as consequências, porque eles são o povo eleito do Senhor. Eles são a herança do Senhor. Toda a descendência de Jesus, o Deus, saiu de Israel. Então, eu acho que tudo que acontecer para o mundo vai acontecer lá primeiro. Então, Israel há de sofrer muito. É muito difícil, sabe? Eu deixo aqui a minha compaixão, a minha misericórdia para todas as pessoas de Israel, todas as pessoas que foram atingidas, pessoas de outros lugares que simplesmente estavam lá. Deixo aqui minhas condolências, meus sentimentos. É muito difícil. Vamos orar para a paz de Israel. E aí é que tá. A profecia da escatologia, né, do Apocalipse, acontece que Israel, em conflitos com vários povos, acredito que a gente ainda vai ver um desdobramento maior sobre isso. Esses conflitos atingindo a Israel declarando guerra e tendo guerra em seu território, todo mundo vai clamar por paz. E aí é que tá. A gente pode pedir por paz, igual eu comecei esse vídeo falando shalom, que é um cumprimento lá em Israel, né, dos judeus, mas significa literalmente paz, né, que é o que a gente deseja. Porém, a gente sabe que desejando a paz é onde começa a se cumprir de fato a profecia para Israel, as últimas profecias, porque tem diversas profecias para Israel, que é quando surgirá o anticristo para promover essa tal paz, né, que vai durar um tempo e depois ele vai se mostrar quem ele realmente é. Nesse meio a gente vai ver tudo de ruim que a gente já está vendo, só que muito mais intensificado. A gente vai ver o abandono da fé das pessoas, as pessoas seguirão de fato as doutrinas do demônio, seguirá essa imagem que será o anticristo, adorará a ela. Aí você pode falar, mas Israel já fez vários acordos de paz, então por que esse que viria seria diferente? Esse que vai vir é o acordo de paz que vai permitir com que Israel construa aquele terceiro templo, né? Reconstrua, na verdade. Para isso acontecer, porque um dos conflitos que mais acontece lá, além de território, é pela questão religiosa, né? A questão de, você não pode construir o templo, a capital não pode ser lá. Vai ser solucionada através desse acordo de paz do anticristo com Israel, vai ser com que o anticristo vai convencer os muçulmanos, os árabes, que Israel pode construir esse templo. E aí dá início à última semana, que já começa a semana da grande tribulação, né, onde o anticristo vai ser se revelado, né, ele já vai ter surgido, mas ele vai ser revelado, e tudo vai, o começo do fim estará próximo. Então é isso. Tudo escatologicamente, Israel está acompanhando e seguindo para isso, para ter um acordo de paz entre Israel, muçulmanos e todas as nações, mas principalmente ali os muçulmanos, os árabes com Israel, para que tenha esse acordo de paz, Israel consiga construir o terceiro templo, reconstruir o templo que foi destruído pelo o general Tito, até que venha de fato o Senhor Jesus Cristo para fazer o juízo final, buscar a sua igreja, né, e fazer com que Israel veja o Senhor Jesus Cristo como ele de fato ele é, que ele é o único suficiente Salvador. Mas a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de pedir por paz por Israel. A gente precisa disso, o Senhor pede a isso. Então, pessoal, a questão escatológica de Israel não é um fator isolado. É tudo que está acontecendo. A gente não vai olhar para Israel, conflito em Israel, mas isso é normal. Território de Gaza, né, que o pessoal quer ocupar, Israel também, e acontecer isso, gente, é normal. Não é normal, para de naturalizar as coisas. Houve diversos conflitos, né, já teve diversos conflitos,
Porém, esse conflito foi muito forte. Acho que é o começo de várias coisas que vão acontecer. E a gente vai ver, politicamente falando, o movimento de apoio ou não apoio a Israel. A gente vai ver quem é de verdade. E um adendo, a gente está vendo aí vários esquerdistas, várias pessoas se posicionando a favor do Hamas, querem destruir tudo. Eles não sabem dialogar, eles não sabem conviver em paz, eles querem destruir Israel, eles não permitem, não reconhecem Israel como Estado independente, eles querem o território para eles e a qualquer custo, a custo de uma vida. Gente, decapitaram bebês. Eu vi uma imagem que eu não tenho coragem nem de compartilhar aqui, eu compartilhei lá no Instagram, mas assim, um cara com um neném na cama todo amarrado, né, enrolado, com um tanto de granada, gente, que maldade, que crueldade. Só Israel, gente, entenda isso. A questão escatológica aqui é que não é só o Israel. Lembra que a gente tem 4 morais, sinais no céu, coisas que vêm acontecendo muito. A gente tá tendo sinal na terra também, né? Tudo que tá acontecendo na natureza revolta. A gente tá vendo o sol e a lua toda hora tendo eclipse. E eclipse é um negócio que o Senhor fala muito de lua de sangue, que o sol esquentaria mais. Tudo isso tá na Bíblia, gente. E como as pessoas não podem acreditar na Bíblia? Um livro de sei lá, mais de 2000 anos. E que fala de coisas que nem a gente sabe, tá aguardando a gente no futuro. Tudo na Bíblia está se cumprindo. Você que ainda tem dúvidas, acha que a Bíblia é um conto de lendas, para prestar atenção, principalmente nas profecias. Como um livro de lendas pode prever tudo que está acontecendo e ser um guia tão prático, um manual tão perfeito da conduta cristã, de tudo que aconteceria à volta de Cristo. Não é para deixar a gente temeroso, é para a gente deixar a gente com cautela e felicidade, porque finalmente está chegando a nossa vez de fato estar no mundo transformado, sair desse mundo caído, da queda humana e encontrar com o nosso Salvador. Temos que ficar felizes, temos que ficar alegres e esperançosos. Porém, de fato, vai ter muitas aflições, muitas tribulações na qual a gente pode ou não passar, mas a gente tem que perseverar em Cristo. Momentos difíceis de perseguição vão acontecer, mas temos que saber que todas as profecias que estão ocorrendo, né, todas essas guerras acontecendo, esses rumores de guerras, esses conflitos, é para apontar a galera toda para pedir paz. E quando começarem a pedir paz, vai surgir alguém. Lembra que o Senhor falou que surgiria alguém que viria no nome dele, que enganaria a muitos? Falsos profetas vão surgir e eles vão dar palanque para o anticristo, que é esse cara, o antagonista, que virá para enganar muitos, que vai trazer a besta, vai levar e ceifar várias vidas. E a gente consegue ver esses sinais, a gente não pode passar desapercebido, a gente tem que se atentar a esses sinais que está acontecendo em Israel. Isso é só um resumo, tá? Tem pessoas que sabem explicar mais sobre esse assunto do que eu, sabem mais profundamente sobre isso. Eu só quis deixar uma síntese aqui da minha percepção sobre, do que eu estudei, do que eu li na Bíblia também, que eu já tô vendo que tá acontecendo e isso já me deu um up. Mas tem vários canais aqui que eu vou deixar na descrição que sabe tudo sobre o que tá acontecendo, que são fontes confiáveis para você buscar sua informação, para você entender. Mas assim, busque a Deus, é momento de redenção, estamos no último avivamento, vamos participar disso. Essa geração realmente não passa, estamos na última geração e o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E a terra vai passar por um grande juízo. E temos que orar, não podemos descansar, temos que ter compaixão e lutar até o último minuto para salvar o máximo de pessoas, né, para levar o evangelho ao máximo de pessoas. Você aí, começa um início de evangelização, começa a falar com as pessoas, porque a gente precisa de levantar um povo sedento e com fome do Senhor Jesus Cristo para que Ele venha e que nos salve. É isso, vejo vocês até o próximo vídeo. Curta, comenta e compartilhe. Até mais.